Queridos, a paz vos seja multiplicada. Quero convidar a todos os nossos irmãos, amigos, a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, os 3 primeiros versículos. Lucas, capítulo 15, os 3 primeiros versículos. Quero esta noite falar sobre perdidos e achados. Certamente vou falar para alguém que perdeu alguma coisa. Certamente alguém que encontrou aquilo que havia perdido. E entre o perder e o achar, tem uma história. E certamente esta é a sua história. Então estou aqui como profeta de Deus, como mensageiro do Senhor, para de Deus trazer uma revelação para o seu coração. E com a ajuda de Deus, estaremos lendo. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: amém. Aleluia. Glória a Deus para todos sempre. A palavra de Deus, amados, nos revela que os fariseus, que os escribas, eles não apenas murmuraram, mas, sobretudo, teceram uma crítica pejorativa, negativa, acerca da obra que o Senhor Jesus estava realizando. Ora, a guisa de ajuda foram os publicanos e foram os pecadores à sua procura. E certamente os publicanos e os pecadores, movidos pelo inato desejo de ter as suas necessidades supridas, as suas perdas encontradas, as suas desventuras e circunstâncias resolvidas, e entendendo que Jesus era a melhor opção e o único caminho, eles foram a Jesus. E foram a Jesus no propósito de encontrar aquilo que eles haviam perdido. E a palavra vai nos dizer que eles se chegaram ao Senhor para ouvir. A palavra de Deus vai nos garantir
O próprio Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê, ouvir e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte. A palavra de Deus vai nos dizer que todo aquele que vem a mim, disse o Senhor, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E ora, os publicanos e os pecadores, sentindo essa necessidade, eles foram a Jesus. Porém, os fariseus não foram ao Senhor para ouvi-lo. Por que eles não foram a Jesus e os pecadores foram? Porque os pecadores eram considerados homens de Sodoma. Os publicanos eram cobradores de rendimentos públicos, considerados pelos judeus traidores e apóstatas. Eram homens que se sentiam perdidos. Eram pessoas que se sentiam necessitadas. Eram pessoas que se sentiam perdidas. E elas queriam, sim, de uma oportunidade. Enquanto que os fariseus, que eram considerados a principal seita dos judeus, e eram tidos como os puros, eles não só não sentiam a necessidade, como eles não davam o crédito devido às mensagens do Senhor, tinham inveja e procuravam ver naquilo que podia prejudicar. E por estas razões, eles começaram a murmurar. E o propósito deles era exatamente denegrir a imagem, jogar o povo contra o Senhor Jesus. E quando eles foram ao Senhor, Jesus olhou para ele. E a Bíblia no versículo 3 vai nos dizer: e ele, a saber, e Jesus lhe propôs esta parábola. E quando ele fala esta, ele está se referindo a uma parábola. E quando você acompanha o texto ou o contexto, você vai observar que não era apenas, ou parecia não ser apenas uma parábola, porque ele falou sobre a ovelha desgarrada, a dracma perdida e o filho. Então, o contexto parece nos levar a uma visão de 3 parábolas. No entanto, Jesus falou esta. E enquanto meditava, eu me lembrei acerca do fruto do Espírito. Porque a palavra de Deus lá no livro de Gálatas fala que o fruto do Espírito é amor. E sai falando, dando saber 9 frutos. Ouvi alguém falando que era 9 frutos, mas não é 9 frutos, é um fruto apenas, dividido em 9 diretrizes, como uma laranja. Uma laranja é uma laranja, agora tem vários bagriogomos, tá certo? Então Jesus conta esta parábola, e esta parábola, ela tem uma só visão, um só pensamento. Observe que ele mostra algo que foi perdido. Ele mostra uma ovelha que se perdeu. Ele mostra uma moeda que se perdeu e um filho que se perdeu. Então, dentro da visão que o Senhor apresenta, ele apresenta aquilo que foi perdido. E também mostra que o que foi perdido
foi achado. O que foi perdido foi achado. E entre o perder e o achar, aí existe todo um processo. É quando ele fala dessa parábola, ou por parábola, para responder àquele fariseu, ele traz uma comparação, ele faz um paralelo, uma pequena narração para ensinar verdades morais e espirituais aos fariseus, aos escribas, para ilustrar o grande amor de Deus por aqueles que se achavam perdidos. Essa é a visão, este é o sentido desta parábola contada pelo Senhor Jesus, revelando assim, em cima da crítica dos fariseus, que estava preso às tradições, estava preso à religião. Aí o Senhor queria mostrar para ele que Deus estava acima dessas coisas através do amor. E ele era uma resposta do amor de Deus, dada para aqueles que estavam perdidos e que precisavam serem achados. Então nesta parábola, o foco são os perdidos, a ovelha, a moeda e o filho. A ovelha, ela foi perdida perto de casa. O filho, ele foi perdido longe de casa. Mas a moeda, ela foi perdida dentro de casa. Então agora sim, o Senhor começa a responder à expectativa daqueles que estavam ali diante dele. E ele diz o seguinte, que dentre eles, vocês que estão me criticando, vocês que estão me perseguindo, qual dentre vocês, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E depois de achar, coloca ela sobre os seus ombros, cheio de alegria, de júbilo. E quando você chega em casa, você faz uma grande festa, uma grande celebração. Por quê? Porque a ovelha que havia se perdido, você acabou de encontrar. E o Senhor conclui dizendo, da mesma maneira, haverá no céu, haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa, mais do que por 99 justos que não necessite de arrependimento. Aleluia. O que o Senhor está nos falando nesta noite é que as coisas perdidas, ela só tem valor quando, as coisas perdidas, elas só são procuradas quando elas têm valor. Se você perder algo que para você não tenha nenhum valor, não vai haver em você, meu irmão, meu amigo, nenhum interesse de correr atrás, nenhum interesse de buscar, nenhum interesse de ir atrás. E sabe do que mais? Quantas coisas acontecem na vida de muitas pessoas, e quando alguém tenta falar, tenta despertar, e tenta dizer, olha isto aqui, aquela pessoa diz, olha, para mim tanto faz, para mim tanto faz, eu não preciso
normalmente pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes, egocêntricas, que se acham. Era exatamente isto o que o Senhor estava dizendo. Os fariseus que fingiam a qualidade que eles não possuíam. É exatamente isto, a resposta de Deus. As tradições, as filosofias, as religiões. O Senhor se preocupa sim com aquilo que Ele é de mais importante, a vida. E certamente, para Jesus, aqueles pecadores, para Jesus, aqueles publicanos, eles eram muito importantes para Deus. Contudo, os fariseus não davam a eles nenhum valor. Quantas vezes nós encontramos na estrada da vida pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma mão amiga, e passamos de largo. Sabe por quê? Porque essas pessoas, dentro da nossa ótica, não servem para nada. É diferente para Deus. E Ele fala exatamente em uma parábola, aonde um sacerdote que representava a religião viu alguém no caminho semi-morto e passou de largo. Ele fala de um levita que de igual modo passou de largo. Se você é uma pessoa que diz que ama a Deus, se você é uma pessoa que diz que teme a Deus, se você é uma pessoa que tem uma religião, se você é uma pessoa que tem uma igreja, isso não é tudo. Se você estiver passando de largo, se você não está se importando com os menos favorecidos, se você não está incomodado com aqueles que estão na sarjeta, se você não está incomodado com aqueles que caíram nas mãos dos salteadores, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é cego, se é aleijado, não importa se é endemoniado, isso não importa. É uma vida importante diante dos olhos do Senhor. E enquanto aqui na terra nós temos uma missão, nós não podemos passar de largo. Por quê? Porque há algo importante que foi perdido. E seguramente era isto que o Senhor estava dizendo, que aqueles pecadores, que aqueles publicanos, que eles não davam nada por eles, que eles não valiam nada para eles, para Deus eles eram muito importantes. E assim o Senhor Jesus Cristo diz: olha, se você tem 100 ovelhas e você perde uma, você não deixa no aprisco as 99. Por que deixar no aprisco? Porque quem está no aprisco está seguro, está garantido, está protegido. E você vai atrás de uma que está desgarrada. Por quê? Porque é aquela uma que está precisando de socorro. É aquela uma que está precisando de ajuda. Mas só vai atrás aquele que sabe o valor que tem aquela ovelha. Enquanto o amor de Deus não estiver derramado nos nossos corações, jamais sairemos do conforto das nossas casas,
para ir às praças, às ruas, os valados, atrás desta pobre ovelha perdida, necessitada de socorro. Esta ovelha pela qual o próprio Cristo morreu por ela. Aquela ovelha foi perdida perto de casa. Quantas pessoas estão perdidas perto de casa? Glória a Deus. Pessoas perdidas perto de casa. O que isso quer dizer, pastor? São aquelas pessoas que estão detidas, presas, conformadas em simplesmente ser uma pessoa religiosa, ser um cristão, ser uma pessoa boa. Não. Um dia eu conversei com alguém da minha família e aquela pessoa diz: olha, meu esposo é uma pessoa maravilhosa. E eu digo: mas só preciso uma coisa, aceitar Jesus. E aquela senhora disse: nem precisa. Ele é bom pai, é bom filho, é bom esposo. Então ele não precisa de mais nada. E eu ri. E eu vi o quê? Alguém que estava perdido perto de casa. São aquelas pessoas que acham bonito a igreja, que acham maravilhoso o culto, que gosta da mensagem, que gosta e aprecia os hinos, e até choram com os hinos, mas não tomam uma decisão de receber Jesus como seu Senhor. Não tomam uma decisão de voltar para o aprisco e de entregar sua vida para Jesus. Aleluia. São pessoas que estão perdidas dentro de casa. Mas existe ainda aqueles que estão perdidos dentro de casa. Jesus disse: uma mulher que tinha 10 dracmas. Aquelas dracmas representam um compromisso. Na tradição judaica, era um dote dada pelo noivo, que ela colocava sobre a cabeça, para que quando fosse no dia do casamento ela pudesse se mostrar, ou mostrar para ele a sua fidelidade, a sua diligência. Glória a Deus. E se faltasse uma daquelas moedas daquela tiara, o casamento podia acabar, porque lhe faltou responsabilidade, lhe faltou compromisso, lhe faltou amor, alguma coisa foi desprezada. É como na nossa cultura, um moço que firma uma aliança com uma moça e dá a ela um anel. Esse anel é chamado anel de compromisso, que chamamos de aliança. Então aquele anel é para que ela use na sua mão direita como um sinal que ela ou está comprometida com fulano de tal. Agora imagine no dia em que ele venha para falar com ela, ou para marcar a data do casamento, e ele encontre a sua noiva sem aliança. Ele vai dizer o que foi que aconteceu. Ele vai ser impactado. Por que você tirou a aliança? Não, eu não tirei, caiu. Caiu como? Você não podia deixar isso acontecer. É falta de responsabilidade, é falta de respeito. É uma forma de dizer que o seu amor por mim não foi suficiente. Alguma coisa está errada. Aí o Senhor diz: qual é a mulher
que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Ou seja, aquela mulher, aquele homem sabia o valor, aquele pastor sabia o valor da sua ovelha, por isso ele correu atrás. Aquela mulher sabia o valor da sua dracma, por isso ela correu atrás. Quem sabe o valor das coisas que tem, procura, vai atrás. Sabe o que aconteceu com aquela moeda? Quando a mulher se deu conta que havia perdido a moeda, ela entendeu que não podia sua vida ser estragada. Ela precisava recuperar o que havia perdido. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, meu amigo, o que você tem perdido, mas essa noite o Senhor está falando com você, para você correr atrás daquilo que você deixou se perder. A Bíblia diz que a mulher precisava achar aquela moeda, mas como achar a moeda? Mas ela não saiu para lugar nenhum. É aquela pessoa que não mata, não rouba, não adultera, mas de repente fica fria espiritualmente, perde o ânimo, a vontade, fica desanimado. São pessoas que se perdem dentro da igreja, vêm para o culto e volta do mesmo jeito ou pior, e diz: eu não sei o que está acontecendo comigo. É a moeda que está faltando. Glória a Deus. E agora o que é que eu preciso fazer? Não continuar sem a moeda. Você vai ter que correr atrás da moeda que você acabou de perder. E o que é que eu devo fazer para procurar esta moeda? Diz a palavra de Deus que aquela mulher, a primeira coisa que ela fez para achar a moeda foi acender a candeia ou candeeiro. E claro, o candeeiro só dá luz na casa se ele tiver azeite. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir achar a moeda que você perdeu dentro de casa. A primeira coisa que a mulher fez foi acender a candeia, foi procurar a ajuda, o socorro do Espírito Santo. Em segundo lugar, a mulher teve que varrer a casa. Para varrer precisa de uma vassoura. Varrer a casa significa doutrina. Aquela mulher precisou varrer a sua casa, e exatamente isto nós precisamos de doutrina, porque é a doutrina que segura o crente. A doutrina não desvia ninguém. Sabe por que muitas pessoas perdem a sua moeda? Porque não gosta de culto de doutrina. Oh, aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer que ela varreu a casa e depois buscou diligentemente. Buscou diligentemente até encontrar. É isso que você precisa fazer nesta noite, naquilo que você perdeu. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, meu amigo, o que você perdeu. De uma coisa eu sei: você pode sim procurar. E se certamente você procurar, você vai achar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitas coisas que perdemos dentro de casa. São valores sentimentais. Glória a Deus. Perdemos também valores econômicos e tantas outras coisas. Aquela mulher havia perdido algo de muito valor dentro da sua casa. Eu não sei o que você perdeu dentro de casa. Não sei se você perdeu respeito pelos filhos, pelo esposo, pela família.
quando perdemos valores importantes dentro de casa, bons relacionamentos, comunicação, alegria, comunhão, amizade, respeito, amor próprio. É muito ruim o clima. Mas aquela mulher, ela não se conformou com aquela perda. A pior coisa que pode suceder para a sua vida é você se conformar. Aquela mulher podia dizer: não, deixa para lá. Eu perdi afinal só uma, eu ainda tenho 9. Não, Senhor. Não aceite a derrota, mesmo que seja de uma só moeda. Você não foi chamado para perder. Você foi chamado para ter vitória. Glória a Deus. Você não foi chamado para perder. Não se conforme. A mulher, ela toma uma atitude. E a primeira atitude dela foi acender a candeia para procurar aquilo que lhe era precioso e de grande valor. Porque é impossível achar o que se perde no escuro. Escuro fala de falta de conhecimento. Meus amados e queridos irmãos, esta candeia também simboliza o nosso testemunho. A candeia fala do testemunho seu, testemunho que você dá dentro da sua casa. E o azeite, o brilho através da candeia é a ação do Espírito Santo em nossas vidas quando damos o lugar. Mas aquela mulher, corajosamente, ela foi à luta para reverter aquela situação. E eu quero que nesta noite, corajosamente, você reverta a situação na sua casa, junto à sua família. Eu quero que corajosamente nesta noite você entenda o valor daquela moeda. Era somente uma, mas esta uma certamente iria trazer danos para o futuro dela. Glória a Deus. Então, aquela mulher sabia que precisava remover muitas coisas do lugar para achar aquela moeda. Muitas coisas precisava mudar de lugar para que a moeda fosse encontrada. Escute, aquela moeda tinha um valor inestimável para ela, e para encontrar ela enfrentou poeira, ficou sufocada, teve muito trabalho. Isso não é diferente na atual conjuntura. Precisamos enfrentar a opinião pública, precisamos enfrentar as críticas, precisamos enfrentar as ameaças, mas é necessário que você esteja disposto a pagar o preço para que a sua moeda seja encontrada e a paz reine outra vez na sua vida. Então Jesus estava dizendo àquele fariseu que era muito importante para ele, aqueles publicanos, para ele, aqueles pecadores. Por quê? Porque eles sentiram a necessidade de serem achados, de serem encontrados. E o Senhor conclui dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Glória a Deus. Dos quais um deles pega parte da herança indevidamente, porque o pai estava vivo, porque quer gozar a vida. Mas a injustiça dele teve uma resposta. Tudo que ele levou, gastou. Tudo que ele construiu, desmoronou. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que um dia, caindo em si, ele lembrou-se quem ele era e o que estava sendo agora. E ele disse: levantar-me-ei
E direi, irei ter com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra os céus, e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me, pelo menos como um dos teus empregados. Deixa concluir, para dizer que aquele moço que estava perdido longe de casa, ele foi achado pelo Senhor. No momento em que a Bíblia diz caindo em si, ele foi tocado pelo Espírito Santo, que o trouxe para o seio da sua família. Existem muitas situações, existem muitas coisas perdidas que só serão achadas, só serão encontradas com o milagre da parte de Deus. Foi o caso deste moço, porque ele estava distante de casa. Foi gozar com a vida, mas a vida agora tinha gozado dele. E ele volta para casa. E o pai, quando o vê, se alegra e dá uma grande festa. Por quê? Porque disse, aquele meu filho, este meu filho, ele estava morto. Mas olha, ele está vivo. Ele estava perdido, mas foi achado. Mas, meus amados e queridos irmãos, o irmão daquele moço que havia sido achado, que estava perdido, quando viu a festa e procurou saber o que estava acontecendo naquela casa, e que disseram, é uma festa. Festa? Para quem esta festa? Por que esta festa? Não, porque o teu irmão voltou. Meu irmão, sim. E o seu pai fez esta grande festa. Aquele irmão, ele devia ter ficado muito alegre, afinal, estava revendo seu irmão de muitos anos. Afinal, coisa pior não sucedeu com seu irmão. Ele podia ter morrido, podia ter estado preso, sentenciado à morte, mas estava vivo. Ele tinha razões de sobra para se alegrar. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não se alegrou. Ele se revoltou. Ele ficou triste. E ele foi contra a atitude do pai de fazer uma festa. Sabe como é o nome disso? Egoísmo. Era exatamente o que estava acontecendo naquele cenário. E foi por esta razão que o Senhor contou esta parábola ao fariseu. Sabe o que era que o Senhor estava dizendo? Você não se importa com o próximo. Você tem uma religião. Você tem lei. Mas você não cumpre. Porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o maior mandamento. E o próximo como esse é amar o próximo como a si mesmo. E você não está amando este publicano. Você não está amando este pecador. É a lei do amor que nos leva à presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, renuncia. Quem ama, se autodoa. Então Jesus sentou com os publicanos e os pecadores, porque o seu coração estava cheio do amor de Deus. E se você que me ouve tem o coração para Deus, certamente você vai sentar com aquelas pessoas que falham, que erram, que lhe maltrata, que lhe persegue, que lhe odeia, que tem outra bandeira. Você vai sentar com elas. Se realmente o amor de Deus está no seu coração, você não vai desejar o mal para o próximo.
Você não vai desejar o mal para ninguém, não. Se você ama de verdade como Jesus amou, você vai socorrer, você vai ajudar, você vai abençoar, você vai tentar junto a esta pessoa uma solução para que ela saia da crise, saia da situação que está passando. É diferente daquele que não ama. Aquele que não ama, quando alguém cai no laço do diabo, ele se alegra, diz: toma, é o que merecia. O que é que está acontecendo? Está faltando amor. Então, era exatamente o que o fariseu, que era considerado o farisaísmo a principal religião dos judeus, e eles se achavam os puros. Eles nem comiam sem antes lavar as mãos. Eles guardavam o rigor da lei, mas eles não eram capazes de perdoar, de amar. Eles não eram capazes de receber um pecador, de receber um publicano. Se pudesse matar, eles matavam. Se pudessem prender, eles prendiam. Bastava achar a ocasião. O que é que estava acontecendo? Faltava o amor. Faltava Deus na vida dele. Glória a Deus. E sem que eles pudessem entender, eles também estavam perdidos. Estavam perdidos dentro dos seus conceitos. Estavam perdidos dentro da sua religião. Escute, meu amigo, tem muita gente perdida perto de casa. Tem muita gente perdida longe de casa. Tem muita gente perdida dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor nos mostra que Eva, que Adão, eles se perderam dentro de casa, dentro do jardim. Eles foram enganados. E esta noite eu quero fazer um convite a você. A você que está perdido. Eu quero te fazer um convite. Aonde você estiver, faça uma entrega da sua vida para Jesus. Você que está cansado da religião. Você que está cansado das liturgias mortas. Você está cansado das filosofias que não te levam a lugar nenhum. Você que está cansado de uma vida sem sentido, sem expectativa. Você que está cansado de tantas coisas. Então nesta noite eu quero te convidar. Faz uma entrega para Jesus.